Ai, gente, desculpa. Então vamos lá, vamos iniciar. Boa noite. Agora está com som? Só dá um ok para mim, por favor. Ai, eu vou só esperar um okzinho assim, se eu estou com som, tá bom? Se vocês puderem me responder aí, foi uma falha técnica. Esqueci de plugar aqui o meu microfone. Ah, muito obrigada, Francisco. Boa noite. Boa noite, Simani. Boa noite a todos vocês. Então vamos iniciar novamente. Meu nome é Vanice, para quem não me conhece, faço parte do grupo Espírita Fraternal Recomeço, localizado no bairro Jordanópolis, aqui em São Bernardo. Estamos aqui para mais um encontro semanal. Na quinta-feira, sempre dando continuidade ao tema da segunda-feira, e o nosso tema nesta segunda-feira foi sobre saúde e espiritualidade. E a grande pergunta, por que adoecemos, né? Esse assunto é um assunto assim que eu acho que é de interesse de todos nós, porque em algum momento das nossas vidas todos nós adoecemos, né? Todos nós ficamos frágeis e a gente precisa entender sobre esse assunto. A gente precisa buscar um pouquinho de conhecimento sobre isso para termos uma vida melhor, né? Para vivermos bem, para termos qualidade de vida. E é um assunto assim que eu gosto bastante de estudar, sobre saúde e espiritualidade, que eu acho que tudo está relacionado, né? Então vamos juntos aí, conectados, mente, sentimento, né? Aquele sentimento de busca, busca do conhecimento, que possamos juntos, né, buscar respostas para as nossas questões. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? A comunidade científica, os médicos, eles definem saúde como sendo o equilíbrio orgânico, psicológico, social, econômico da pessoa, né? A pessoa tem que estar em equilíbrio em todos esses âmbitos, né? Orgânico, que é físico, então ela tem que estar organicamente equilibrada, né? Saudável, psicológico, né? Emocionalmente nós temos que estar equilibrados para dizer que temos saúde. E socioeconômico também, porque a condição social e econômica também interfere na nossa saúde, né? Economicamente, por exemplo, se a pessoa não tem o suficiente para comprar alimento, né, ela pode se tornar desnutrida. Então, tem muitas questões relacionadas, né, a socioeconômicas. Então, tudo tem que estar em perfeito equilíbrio. Mas o que importa mesmo, que a gente vai falar aqui, é sobre a visão da doutrina espírita, né? A visão da espiritualidade sobre este assunto, sobre saúde e sobre as doenças, porque adoecemos. A gente precisa entender que a causa das nossas doenças não é algo linear, ela é complexa. A causa de todas as nossas doenças é muito complexa, porque cada um de nós respondemos de uma forma em determinada situação e em determinada enfermidade, né? Nós não podemos atribuir uma única causa para as doenças e considerar as outras causas separadamente, porque nós somos seres integrais, né? Nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas espírito, nós não somos apenas emocional. Então, nós não podemos colocar assim, apenas as causas emocionais é que são as causadoras das doenças. Apenas as causas físicas, não pode ser apenas a causa física. Uma coisa está ligada com a outra, né? Uma doença, por exemplo, ela pode ter uma causa emocional, mas com certeza ela vai receber influência da nossa situação social, da nossa situação econômica
e principalmente da nossa situação espiritual, né? Então, tudo está interligado, né? A causa profunda, a causa primordial da doença, ela tem a ver com todas essas questões da nossa vida, né? Então, assim, para falar segundo a doutrina espírita, a gente precisa entender algumas coisas, né? E a primeira coisa que nós precisamos buscar é o conhecimento sobre a nossa fisiologia espiritual, né? Estamos falando do espírito. Então, nós precisamos entender um pouquinho como que é a nossa constituição espiritual e material, física, porque uma coisa tem a ver com a outra, né? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso corpo físico, ele é reflexo do nosso corpo espiritual. Então, uma coisa tem totalmente a ver com a outra, né? No livro dos Espíritos, que é maravilhoso, inclusive nós fazemos na casa um estudo sobre o livro dos Espíritos, nós temos já 3 turmas, se eu não me engano, e todas estudando o livro dos Espíritos. Nós optamos por fazer o estudo assim porque eu acho que é muito mais enriquecedor. O livro dos Espíritos é muito rico, né, em conteúdo. E na questão 93, ele vem trazer para a gente, ele faz uma pergunta, Allan Kardec faz uma pergunta sobre o perispírito, né? Então vamos entender um pouquinho o que é perispírito. Entendendo isso, fica um pouco mais fácil de nós entendermos, né, as nossas doenças. Então ele pergunta assim, na questão 93, o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como querem alguns, está sempre envolto por uma substância qualquer? Então ele está perguntando se o nosso espírito, a nossa essência espiritual, se ela tem alguma coisa que envolve, ou é simplesmente espírito e matéria, né? Como que é essa fisiologia? Então ele explica aqui, ó, os espíritos explicam. O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para vocês, mas ainda bastante grosseira para nós. Entretanto, é vaporosa o suficiente para que ele possa se elevar na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, o que ele está falando aqui, né? Deve ter pessoas aí escutando que ainda não fizeram esse estudo, não sabem o que significa perispírito. Nós temos uma essência que é o nosso espírito. Então, para nós encarnarmos, por exemplo, aqui no planeta Terra, nós precisamos de uma ligação entre o espírito e o corpo carnal, né? E isso nós chamamos de perispírito. E como que ele se apresenta? Como ele disse aqui, ele tem uma consistência vaporosa. Para nós, é como se fosse um vapor que nós não vemos a olho nu, né? Só os videntes, né? As pessoas que têm a mediunidade da visão, que conseguem muitas vezes ver, né? Quando um paranormal, um médium, vê um espírito, o que ele está vendo? Ele está vendo o perispírito, porque o espírito nós não vemos, nós vemos uma forma que o espírito consegue construir, que é esse perispírito, né? A origem também é bem complicada, não vou entrar em detalhes como que nós formamos o nosso primeiro perispírito. É uma outra questão, nós podemos falar numa outra situação. Mas, quando nós encarnamos, o nosso perispírito, que é esse envoltório do espírito, ele assume a forma do nosso corpo físico, né? Então, durante toda a vida, o meu perispírito tem essa mesma forma, só que é de uma forma vaporosa, né? Fluídica, que nós dizemos. Quando eu desencarnar, o meu perispírito vai continuar com a mesma forma física que eu tenho no momento do desencarne, né? E assim ele permanece no mundo espiritual, o espírito envolvido
pelo perispírito. Somente quando vai encarnar novamente, reencarnar, é que se muda essa forma do perispírito. E aí vai se adequar ao seu novo corpo físico, né? Mais ou menos isso. Mas qual é a função do perispírito? É fazer esta ponte entre o espírito e o corpo físico. Nós temos uma constituição muito semelhante a este corpo físico, no perispírito. Então, o que acontece? O que liga o nosso perispírito ao nosso corpo físico, aos nossos órgãos, são os chakras, né? Que nós falamos muito. Os orientais deram o nome de chakras, né? Na doutrina espírita, geralmente nós falamos centros de força, né? E esses centros de força ou chakras são rodas que eliminam e também aspiram energia. E estes centros de força fazem a ligação entre o perispírito e entre o nosso corpo físico, através dos nossos nervos, das nossas ramificações nervosas. Então, dá para entender como tudo está interligado? E onde fica o nosso espírito, né? O nosso espírito, ele está ali. Até no livro dos Espíritos, eles dão um exemplo mais ou menos assim, como se como se nós fôssemos uma fruta, né? O caroço é o nosso espírito, é o que está lá dentro, é a essência, é dali que parte tudo, né? Numa fruta, começa da sementinha lá, do caroço. Então, o caroço é como se fosse o nosso espírito. A polpa da fruta, vamos pensar, por exemplo, num abacate. A polpa do abacate é como se fosse o perispírito. E a casca é o nosso corpo físico, né? No próprio livro eles dão um exemplo assim, né? Para ficar mais fácil de nós visualizarmos, né? Então daí a importância do perispírito. Ele faz essa ligação e isso mostra para gente a importância que tem o nosso corpo físico, a importância que tem o nosso espírito, é tudo uma coisa só. Não dá para falar, né, que matéria é matéria, fiquei doente, eu vou cuidar da matéria, e nós temos que cuidar de tudo, né? Por isso que nós precisamos, nós somos seres holísticos, integrais, nós não somos nem só espírito e nem só corpo, nós somos tudo isso junto, nós somos espírito que reflete esse corpo físico. Esse corpo físico ele pode servir para a gente como um termômetro. Se ele não está bem, nós vamos saber que o nosso espírito não está bem, né? Tudo uma coisa só. Por exemplo, quando a fruta começa a amadurecer, começa a aparecer pontinhos ali de que ela não tá legal, né? Já tá passando do ponto. É assim que acontece com a gente, né? Muitas vezes ali na casca só tem uma manchinha. Aí você vai tirar aquela manchinha, você vê que é muito maior ali dentro, né? Que já está escuro, que já está apodrecendo. O nosso corpo é assim. Muitas vezes, quando nós sentimos algo no corpo, quando nós temos algum sintoma, nós já temos uma doença ali instalada, né? Então, sabendo assim da presença, né, de como é constituído o nosso espírito, o nosso perispírito, o nosso corpo, vai ficando um pouquinho mais fácil da gente entender por que que a gente adoece. Então, lá, o perispírito é como um arquivo. Vamos ver agora qual a função, né, real do perispírito. Ele é como um arquivo que registra todas as nossas vivências. Esta é a função do nosso perispírito. Vocês vão ver que importante que é. Ele registra todas as nossas vivências. Tudo que pensamos, falamos e sentimos fica registrado no nosso perispírito. É como um computador, muito mais potente que um computador, né? Não tem falhas.
Alguém já viu o filme Nosso Lar? Que a moça lá na espiritualidade fala: Senhor, aqui não existem falhas. E não existem mesmo. Tudo que nós sentimos, falamos, vai ficando registrado no nosso perispírito. E isso é vida após vida. A nossa vida eterna, ela é linear, né? Então tudo que eu vivi há milênios está gravado no meu perispírito, né? Tudo que é bom e tudo que não é bom. Então não importa, é tudo, tudo fica gravado. Tudo que emanamos de bom equilibra o nosso perispírito. Tudo que não é bom desequilibra o nosso perispírito. Então nós vamos ver assim direitinho o que significa isso. Então vamos lá, é assim que funciona. Como tudo fica gravado no nosso perispírito, né? Tudo que é bom, tudo que nós pensamos de bom, pensamos no bem, desejamos o bem, sentimos o bem, somos pessoas gratas. Quando nós vivemos dessa maneira, nós emanamos isso, nós criamos ao nosso entorno um campo fluídico, um campo energético rico, né, de boas emanações. Então fica assim, nós temos um campo eletromagnético leve e o nosso perispírito vai ficando registrado com esta leveza, com esse bem que nós sentimos e que nós vivemos. Se nós emanamos coisas ruins, se nós somos muito pesados, se nós sofremos muito por tudo que acontece nós aumentamos demais, né? Nós somos pessoas ainda que temos muita dificuldade em perdoar, sentimos muita raiva, guardamos mágoas, somos invejosos, somos maledicentes, todas essas coisas que nós todos ainda fazemos, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos também nos envolvendo nesta energia, neste fluido, e o nosso perispírito vai gravando, né? O caminho é mais ou menos este. Sai do nosso pensamento e do nosso sentimento, né? Pensamento e sentimento no coração. Isso se une e forma este campo eletromagnético. E o nosso perispírito, né, que está aqui em nós, ele vai absorvendo este campo. Então ele vai gravando tudo isso. Aí o que acontece? A gente vive uma vida inteira com muitos vícios, né? Esses todos que eu já falei aí, esses vícios ruins. Então, quando nós vamos reencarnar na próxima vida, esses registros estão lá. Mesmo que eu me arrependa, mesmo que eu perceba que eu vivi uma vida totalmente viciosa, eu me arrependa e eu busque ser uma pessoa diferente, quando eu for reencarnar novamente, aqueles registros estão em mim. Eu já sou uma pessoa melhor. Eu já quero fazer diferente. Mas esses registros estão ali no meu perispírito. Então, na programação reencarnatória, nós somos chamados lá pela equipe que trabalha com as reencarnações, então eles nos chamam e nós juntos vamos fazer a nossa nova programação, né? Então a gente faz uma lista de coisas que nós precisamos superar, uma lista de coisas que nós queremos mudar em nós mesmos. E essa lista, ela tem como base todos os nossos registros perispirituais. Tudo aquilo que está gravado no nosso perispírito é o que nós vamos querer mudar na próxima vida. Quando nós formos reencarnar, nós vamos olhar todos aqueles registros que estão no nosso perispírito e nós vamos querer fazer diferente.
Então, o nosso corpo físico, ele vai ser construído de acordo com esses registros. Se nós temos muitos desequilíbrios, se nós temos muitos equívocos ali registrados, nós mesmos vamos ver a necessidade de reencarnar com alguma deficiência no corpo. Às vezes é uma deficiência física muito perceptível, né? Faltando um membro do corpo ou alguma deformação, né? Olha que grave que é isso. Ou então, algumas vezes, são equívocos que nos pedem, assim, que a criança já vem ao mundo com uma enfermidade, né? As crianças que nascem com enfermidade, nós só temos esta explicação. Eu não conheço outra. É porque ela tem os registros no perispírito dela e ela está vindo com esta enfermidade para poder expurgar, para poder passar por essa dificuldade, por esse desafio, para aprender, né? Porque todos os desafios da nossa vida, todas as dificuldades, como as doenças, por exemplo, elas são lições para nós, são provações, né? Provações para ver se nós já aprendemos as lições. Ou elas são expiações para que nós possamos limpar o nosso perispírito. Por exemplo, se nós nascemos com uma doença congênita, né, aquela doença desde a infância, e nós passamos por ela com otimismo, com garra, eu vou vencer, eu sou filho de Deus, eu vou passar, eu tenho essa doença, mas isso não vai ser um obstáculo para mim. Nós vemos muitos exemplos, né? Muitas pessoas com graves deficiências físicas e que superam todas as dificuldades e fazem questão de superar essas dificuldades, de se sentirem vitoriosos. Então, eles estão passando talvez por uma expiação e estão limpando esses registros do seu perispírito. Porque se nós não nos resignarmos, o que quer dizer isso? Se nós não aceitarmos e aprendermos a viver com esta expiação, com esta prova, nós estaremos fazendo novos registros no nosso perispírito. Aí a gente pode complicar, né? Então, as doenças funcionam assim. Algumas doenças, né, nem sempre nós nascemos com a doença. Algumas doenças se manifestam na nossa vida numa certa idade. Sei lá, tipo 30 anos eu fico doente, né? Também pode ser uma expiação ou uma prova, né? Só que o que acontece? Às vezes os meus registros lá no meu perispírito não eram tão pesados, vamos dizer assim. Então, o que acontece? A espiritualidade fala assim para mim: ó, você vai ter 30 anos, essa doença ela não vai se manifestar por 30 anos, porque você vai ter 30 anos para despertar, para encontrar a sua missão de vida, para ser uma pessoa melhor, para se modificar. Se nesses 30 anos eu me encontrar, eu buscar conhecimento, eu buscar trabalhar no bem, eu levar uma vida como uma pessoa de bem, buscando a ética, buscando a boa moral, os bons valores. Se desses 30 anos eu buscar isso e eu viver assim, eu posso não manifestar aquela doença. Ou então ela vai se manifestar de uma forma tão suave que rapidamente a gente consegue cuidar, se curar. Às vezes é uma doença incurável e a pessoa consegue se curar. Mas por quê?
porque ela buscou uma transformação, né? Então é assim, nós não podemos generalizar. Cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, é assim que funciona. Todas as nossas doenças vêm do nosso corpo perispiritual, do nosso perispírito. Nós, com as nossas emanações, com os nossos maus hábitos, nós criamos uma condensação energética e o nosso perispírito gravou. Em algum momento, ele vai transferir esta situação para o nosso corpo físico, né? A vida é muito perfeita. Então, no momento que nós estivermos amadurecidos para passar por esta prova, o nosso perispírito vai emitir esta gravação, né? Essa condensação vai transferir para o nosso corpo físico, para que nós possamos, com isso, aprender, para que nós possamos mudar, né? Tudo é aprendizado. Então, quando as doenças se manifestam dessa forma, gravadas no nosso perispírito, quando nós manifestamos uma doença como uma expiação, são causas pretéritas das aflições. Então, assim, na verdade, nesses casos, a doença, ela tem a causa, muitas vezes não é nesta vida. Ela se originou pelos registros que nós trouxemos de outras vidas. Mas nós manifestamos essa doença agora porque nós trazemos ainda no nosso perispírito, no nosso espírito, nós ainda trazemos os nossos maus vícios, né? Porque se nós, no momento em que nós nos transformarmos, no momento em que nós formos diferentes, resolvermos os nossos equívocos, a doença não tem mais a necessidade de se manifestar. Então, mesmo que seja uma expiação de outra vida, nós precisamos cuidar do nosso espírito, não somente do corpo. Precisamos sim cuidar do corpo, buscar os médicos que vão nos aliviar os sintomas, mas buscar também um tratamento que cuide do nosso ser integral, né? Um psicólogo, um terapeuta, nós precisamos disso, nós precisamos fazer muitas reflexões, precisamos individualmente buscar as causas que estão dentro de nós. Mas nem todas as doenças, elas vêm assim de outra vida. Nós trazemos muitos equívocos no nosso espírito, por isso que nós reencarnamos. A fonte primordial dos nossos desequilíbrios está no nosso espírito. Então sempre vai vir de outra vida. Mas eu posso intensificar nessa vida. Como eu falei, por exemplo, uma doença às vezes está na minha programação, mas só para daqui 30 anos. Então, o que eu vou fazer durante esses 30 anos? Eu vou continuar deixando o meu espírito viciado? Viciado na maledicência, viciado no egoísmo, no orgulho. Eu vou nesses 30 anos, continuar a mesma pessoa? Eu sempre falo que quando nós estivermos lá bem velhinhos para desencarnar, nós temos que ser uma pessoa totalmente diferente daquele jovem, daquela criança. Nós temos que ser uma pessoa totalmente diferente. Porque senão de nada valeu a nossa encarnação. Porque nós reencarnamos vida após vida buscando esta transformação. Se nós não fizermos nada diferente para sermos pessoas melhores, para sermos diferentes lá na frente, não adiantou, nós desperdiçamos a nossa vida.
Então, as causas atuais das aflições, né? Nesta vida, na atual encarnação, nós também estamos ainda provocando as nossas doenças. Porque os vícios que nós trazemos no nosso espírito, nós continuamos praticando nesta vida. Eu já falei, né, que quando a gente morre, a gente não vira santo. Então, o que acontece? A mesma pessoa que a gente era lá na outra vida é o que nós somos hoje. Nós praticamente somos os mesmos. É claro, uma coisa ou outra pode ser que a gente tenha mudado, pode ser que lá na erraticidade, no mundo espiritual, nós percebemos que estávamos fazendo algo que não era legal, então nos comprometemos a estar aqui hoje, mas fazendo diferente, buscando a nossa superação. Existem muitas doenças que nós fabricamos durante a nossa vida, que não são fruto somente da outra vida, são fruto da nossa viciação durante esta própria vida. Né? Então, às vezes a gente joga lá para a vida passada, porque quando a gente fala assim que é um karma, que é de outra vida, parece que nós não temos responsabilidade. Né? É uma coisa distante, é uma coisa que eu não me lembro, então não é muito a minha culpa. É mais ou menos assim que a gente pensa. Mas não é bem assim. Não é nada assim. A responsabilidade é toda nossa. Essa doutrina é fantástica, porque ela nos ensina isso o tempo todo. A responsabilidade de tudo que nos acontece e de tudo que nós somos é somente nossa, graças ao livre-arbítrio. Né? Nós podemos fazer escolhas. E quando as nossas escolhas são equivocadas, aí nós caímos nas aflições. Né? E uma delas são as doenças, são as enfermidades. Então, o que acontece? Nós não temos que nos culpar. Nós temos que erguer a cabeça, fazer as nossas reflexões, detectar os nossos desequilíbrios e mudar, e transformar, e fazer diferente, e buscar ser uma pessoa melhor. Além assim, né, dessas causas que eu falei até agora, assim, que parece que é de vida passada, né? Existem também algumas causas que são causas circunstanciais das nossas doenças, que são assim, os acidentes, os nossos descuidos, às vezes a gente se descuida, por exemplo, às vezes nós nos descuidamos da nossa higiene pessoal, às vezes a gente se descuida da forma como nós nos alimentamos, né? A forma como nós nos alimentamos é muito importante. A desorganização emocional, né? Às vezes nós passamos por uma dificuldade durante a nossa vida e nós não temos estrutura para sustentar esta dificuldade. Então nós entramos em vários tipos de desequilíbrio, né? Nós temos síndrome do pânico, nós temos depressão, nós temos vários desequilíbrios emocionais que também nos levam a adoecer. E todos os excessos de todas as ordens que nós fazemos também é um fator para nos levar à enfermidade, né? O excesso de comida ou a falta de comida, né? O excesso de bebida, o excesso de dormir, que também não é bom. Dormir é essencialmente importante para a nossa saúde, mas não pode nem ser muito e nem ser pouco. Nós precisamos nos conhecer e encontrar a medida certa para o nosso sono. É muito saudável, precisamos ter um bom sono, mas sem os excessos, sem muito e sem pouco. Tem que estar sempre no caminho do meio. Só que assim,
Quando nós adoecemos por essas causas que eu falei circunstanciais, parece também que a culpa é de algo externo, mas nós, com os nossos pensamentos, nós podemos potencializar esses descuidos e gerar mais doença ainda no nosso corpo físico. Tem um livro que chama assim Pensamento e Vida, do Emmanuel. O Emmanuel era o mentor do Chico Xavier, né? E ele falava assim, ó, ele fala no livro, né? Ninguém pode afirmar que toda enfermidade esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre as doenças. Então, o que ele está falando aqui? Que nós não podemos afirmar que todas as doenças começam com o nosso pensamento. Então, não é assim. Não é simplesmente o nosso mau pensamento que vai gerar uma doença. É todo um processo, como eu falei. Nós não somos nem só espírito e nem só matéria. Então, é um processo. Eu posso sim iniciar uma doença pelo meu pensamento, né? Quando eu desequilibro o meu pensamento, mas existe toda uma influenciação orgânica também, né? Então, por exemplo, eu me desorganizo emocionalmente por algo que aconteceu, e aí eu passo a comer demais, né? Eu começo a cometer excessos na comida. Então, o que acontece? Né? Não é somente culpa do que eu estava emanando mentalmente, né? Pode até ter começado ali, mas os excessos que eu pratico além disso vão se somar a esta causa primordial, né? Aí ele fala aqui, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre as doenças. Então aqui ele está falando já o contrário, que todas as doenças, nós podemos potencializar as nossas doenças através do nosso pensamento, através do nosso desequilíbrio emocional. Então, o nosso pensamento tem um papel importantíssimo sobre as nossas enfermidades. Nós podemos curar ou nós podemos agravar as nossas enfermidades de acordo com o nosso teor mental. Esses processos de elaboração mental que ele fala são os nossos pensamentos, né? E todo pensamento ruim influi efetivamente sobre a nossa saúde, né? Então é o que eu estava falando. Às vezes acontece alguma causa circunstancial, sei lá, acontece um acidente e eu me machuco, mas eu fico tão deprimida porque eu não posso andar por um período que não sei o que, aí eu começo a desenvolver uma depressão e aí uma coisa vai levando a outra, né? Se eu ali estou inerte, deprimida, eu posso também me conduzir ao excesso de alimentação ou à escassez de alimentação, não querer também me alimentar mais, o que não é bom. Ou aí então, por causa dessa depressão, eu começo a ter insônia, né? Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Nós somos seres integrais, né? Nós não podemos cuidar nem só de uma parte e nem só de outra parte. Quando nós desorganizamos os pensamentos, nós geramos uma tensão elétrica que percorre os nossos nervos, atingindo o perispírito através dos nossos chakras. Foi o que eu falei lá no comecinho. Nós desorganizamos, né, o nosso pensamento, o nosso corpo emocional. Nós dizemos que temos um corpo emocional. E aí nós geramos uma tensão elétrica mesmo, de eletricidade, né? O nosso corpo tem eletricidade. E essa tensão elétrica percorre todo o nosso corpo,
passando por cada centro de força, e através desse centro de força vai se ramificando e atingindo o nosso perispírito, porque é uma coisa sutil, né? A energia, por exemplo, que tem no nosso corpo, nós não vemos, é muito sutil, né? Mas ela existe, ela está no nosso corpo e atinge o nosso perispírito, gravando toda essa desorganização, todo esse desequilíbrio mental, emocional. E uma vez instalado no nosso perispírito, em determinado momento da nossa vida, ele vai devolver para o nosso corpo físico. Aí a manifestação das doenças. Desorganizamos os pensamentos porque entramos em... Ah, essa parte é importante, ó. Por que nós desorganizamos os nossos pensamentos? Pergunta para os universitários. Por quê? Porque nós entramos em conflito com as leis de Deus. Existe na vida, em todo o universo, não é só no planeta Terra. Todo o universo foi criado por Deus. A harmonia do universo gerou leis, que são leis naturais. Ninguém inventou essas leis. São as leis de Deus. Não é que Deus inventou as leis. É que existe uma harmonia tão grande no universo que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Tudo certo, tudo está certo na vida, tudo está certo no universo, né? E existem então essas leis divinas. Nós, como filhos de Deus, possuímos essas leis gravadas na nossa consciência, porque nós fomos gerados, nós fomos emanados por Deus, nós somos uma partícula de Deus. Então, hereditariamente, Ele nos deu de presente as suas leis, elas já estão em nós, estão gravadas na nossa consciência. Então, se elas estão dentro de nós, mas nas minhas atitudes diárias, eu não faço as coisas de acordo com essas leis, eu estou em desequilíbrio com a natureza. Eu não estou de acordo com a natureza de Deus. Eu não estou agindo como eu deveria agir, como filho de Deus. Então eu entro em desequilíbrio. Eu me desorganizo, porque eu não estou condizente. Sabe quando a gente fala assim, que a pessoa pensa uma coisa, mas ela fala outra? É assim que nós agimos durante a nossa vida. Nós temos as leis divinas na nossa consciência, mas nós não agimos dentro dessas leis. Nós não agimos de acordo com elas. Então nós entramos em conflito. Conflito existencial. Então, assim, uma pergunta, né? Para a gente entender um pouco mais. A doença serve para quê, afinal? Né? Qual a finalidade da doença? Né? Tudo no universo está certo, tudo acontece como tem que acontecer. A doença é uma coisa tão ruim, nos faz sofrer, né? Nós sofremos muito fisicamente, emocionalmente, nós sofremos com a doença, seja ela qual for. Desde uma dor de cabeça, desde uma dor lá no dedinho do pé, né? Até as doenças mais complexas, né? É um sofrimento para o ser humano. Então, para que elas servem? Diga-me, universitários. Então, assim, como tudo é certo, como tudo é como tem que ser, a doença, ela serve para purificar o nosso espírito, né? Porque, igual eu falei, tá tudo ali gravado no nosso perispírito. Então, o que que acontece? A doença, muito bem, Yara, para evoluirmos. A doença, ela se manifesta como uma professora na nossa vida. Ela vem nos mostrar que nós estamos em desequilíbrio em alguma área da nossa vida. Ela vem nos mostrar que nós
precisamos mudar algo em nós. Nós precisamos mudar, talvez, uma forma de pensar, uma forma de agir, ou nós precisamos eliminar os nossos vícios. Todos nós temos vícios, né? Vamos combinar. Não é somente a bebida que é um vício, não é somente o cigarro que é um vício. Existem muitos vícios, né? Existe o vício da raiva. Tem pessoas que são extremamente raivosas, né? Às vezes elas têm raiva até de Deus. Existe o vício da maledicência, que é terrível, né? Ficar falando da vida do outro, falar mal, falar bem. Nós não devemos nem falar da vida do outro, né? Existe o vício da inveja, existe o vício do egoísmo, né? Tem pessoas que são extremamente egoístas e aquilo é um vício para ela. Então, existem muitos tipos de vícios. Todos nós temos vícios, então, né? Vendo por esse lado, todos nós temos vícios. E a doença vem para que nós tenhamos a capacidade de olhar para esses vícios. A doença nos envolve para que nós possamos fazer uma viagem para dentro de nós, né? A gente já viu muita gente que fica doente, que contrai uma doença séria e parece que aquela pessoa se transforma, porque aí ela busca religião, ela busca os melhores médicos, ela busca todas as formas de terapia. Não é assim? É isso que a doença quer de nós. Ela quer que nós tenhamos aquele impulso de sair da inércia, de ficar empurrando a vida com a barriga, de ficar viciado na televisão, né? A doença, ela quer isso, ela é nossa amiga. Como falava Chico, né? Ele tinha uma angina no coração e ele conversava com ela como se fosse uma amiga, porque ele entendeu que ela estava querendo dizer algo para ele. Então, aqui na questão, tem um livro que chama O Consolador, também do Emmanuel. Ele trata muito sobre esse assunto, maravilhoso, né? A questão 95 do livro O Consolador fala assim, ó: para o homem na terra, a saúde é o perfeito equilíbrio dos órgãos. Então, a gente acha isso, né? Como diz a Organização Mundial da Saúde, ela fala isso, que a saúde é o perfeito equilíbrio dos órgãos. Para o plano espiritual, a saúde é a harmonia da alma, para a obtenção da qual há necessidade, muitas vezes, da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então, muitas vezes, na maior parte das vezes, né? Porque todos nós somos acometidos pela doença em algum momento, seja ela qual for. Essas moléstias, elas servem como uma contribuição preciosa para que nós possamos atingir a harmonia da alma. Porque ninguém se cura verdadeiramente se não cuidar lá dentro, se não cuidar da sua alma, se não buscar um pouquinho de espiritualidade. E não estamos falando de religião, né? Quando a gente fala espiritualidade, nós estamos falando daquela porção de nós que diz respeito ao espírito, né? Quando a gente fala de espírito, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma porção de nós. Nós temos uma porção de espírito, uma porção de matéria. Então, nós precisamos buscar conhecimento e investir na nossa saúde física, sim. Precisamos cuidar disso,
Porque Jesus falava que o corpo é o templo da alma. Então nós temos que cuidar do nosso corpo com muito zelo, com muito amor, ter todos os cuidados possíveis, cuidados saudáveis, tá, pessoas? Porque tem gente que confunde também cuidado com, com estética, né? Nossa, a gente tem que ficar bonito, né? Tem que ficar arrumadinho, claro. É bom ser bonitinho também, né? A pessoa olhar para você e assim, o belo faz bem pra gente, né? Então é bonito, é gostoso ficar olhando para alguém que é bonito. É uma coisa assim prazerosa, né? Olhar para algo que reflete uma beleza. Mas nós temos que lembrar que a beleza também é de dentro para fora, porque a nossa essência é espiritual. Então, quanto mais nós cuidamos do nosso espírito, quanto mais nós buscamos os nossos valores espirituais, quanto mais cuidamos desses valores, mais bonitos nós vamos ficando. Mesmo que a nossa aparência seja diferente, nós emanamos algo tão bom lá de dentro que nós ficamos bonitos, né? Então, assim, para obter a cura verdadeira, é o que eu tô falando. Nós temos que cuidar da alma, nós temos que cuidar da nossa porção espiritual. Então, quando nós temos uma doença e nós ficamos muito preocupados, nós ficamos com muito medo e nós pedimos muito para Deus, para os santos, para os espíritos de luz, nós pedimos ajuda, é louvável, é preciso, nós precisamos estar sempre conectados, né, à luz. Mas é importante e eles esperam de nós um propósito. Eles falam assim, mas você chegou até esse ponto, você criou essa doença. É mais ou menos assim, né? Que eles falam com a gente. Você criou essa doença, porque nós já entendemos, né? De que maneira que a gente cria a doença. Com os nossos próprios desequilíbrios. Então, quando a gente está lá pedindo uma cura, eles chegam para nós e falam assim: você criou essa doença e você quer se curar, que bom, estamos aqui para ajudá-lo. Mas qual é o seu propósito? O que você vai fazer se você for curado? Pergunta para os universitários, né? Se nós não tivermos um propósito para o pós-doença, para depois que nós estivermos curados, por que eles vão se empenhar em nos curar? Se nós continuarmos, vamos supor que eles nos curem, né? Que os espíritos de luz nos tragam a cura e nós vamos estar aliviados. O que você vai fazer no primeiro dia que você estiver curado? Qual é o vício que você vai desapegar? Você, sei lá, qual é o seu vício? Vamos supor que o seu vício seja, um dos seus vícios seja falar mal das pessoas, falar das pessoas. Você vai se propor a não fazer mais isso? Ou se o seu vício é preguiça? Vamos supor que você tenha o vício da preguiça. Todos nós temos um pouquinho, né? Dia de João é o dia da preguiça. Então, vamos supor que eu tenha o vício da preguiça e eu preciso muito me curar de uma doença. Será que se eu me curar, eu vou eliminar o vício da preguiça? Será que aí eu vou me propor a trabalhar numa obra social? Será que eu vou me propor a ajudar as pessoas de alguma maneira no meu dia a dia? Será que eu vou me propor a ouvir mais as pessoas que estão ao meu lado? A ser mais sensível para as dificuldades das pessoas? Qual é o meu propósito?
Então, quando nós pedimos uma cura, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar um novo propósito na nossa vida. Nós não podemos mais ter aquela vida de antes, porque aquela vida de antes, viciosa, nos levou à doença. Se eu vou me curar, eu preciso ser uma pessoa renovada. Não é o que a gente vê algumas pessoas que se curam de câncer, por exemplo, uma doença bem difícil. E quando ela se cura, as pessoas que conseguem se curar, elas parecem que têm um novo propósito de vida. A primeira coisa que elas querem fazer é dar o seu testemunho de como elas conseguiram aquilo. E é importante fazer isso, porque se elas conseguiram, eu quero saber como que é. A pessoa que está enferma, com a mesma doença que ela tinha, a pessoa quer saber como é que ela conseguiu aquilo. Então é importante, né? Muitas pessoas mudam totalmente de vida e este é o grande barato. Se nós queremos a cura, nós temos que nos propor a sermos novas pessoas. Então, é essencial nós nos desapegarmos dos vícios, de crenças antigas que nós temos enraizadas dentro de nós, dos velhos hábitos. Nós temos que eliminar os velhos hábitos, nós temos que criar hábitos novos e saudáveis na nossa vida. E aí, culminando tudo isso na reforma íntima. Quando nós fazemos tudo isso, quando nós traçamos novas propostas para a nossa vida, quando nós desapegamos dos nossos vícios, seja qual for o nosso vício, quando nós formulamos novos hábitos saudáveis na nossa vida, nós estamos fazendo a nossa reforma íntima. Jesus curou muitas pessoas. Ele curava as pessoas, ele tinha um poder incrível. Ele podia curar qualquer pessoa. Ele curava para mostrar para a pessoa como que funcionava, né? A pessoa que primeiro ele perguntava o que a pessoa queria. A pessoa queria ser curada. Ele curava, mas quem falou que aquelas pessoas não voltaram a adoecer? Porque as pessoas precisavam desapegar dos seus velhos hábitos. Nós precisamos sim buscar acompanhamento médico, né? Sempre que nós falamos aqui no ensinamento da doutrina espírita, nós nunca vamos aconselhar ninguém a abandonar os seus cuidados médicos. É importantíssimo, né? Ninguém deve jamais abandonar os médicos. Eles são muito sábios, eles estudam muito e eles podem sim nos ajudar muito. Outra coisa bem bacana é buscar o passe na casa espírita. Mas vamos entender isso, né? O passe, os tratamentos na casa espírita, não é o tratamento em si, o passe em si que vai nos curar. O que vai nos curar é o conjunto de todas essas ações que eu falei. E aí nós vamos lá, nós recebemos um passe. O que é o passe? É uma transfusão de energias, né? O que é uma transfusão de sangue? É uma troca de sangue, né? O passe é isso. O passe é uma troca de energia. Nós vamos fazer uma transfusão. Nós vamos eliminar aquela energia densa e da fonte infinita, porque as energias, os fluidos que nós recebemos no passe, vêm de uma fonte infinita. Então, desta fonte infinita, nós recebemos uma nova carga energética que vai nos equilibrar. Por isso que nós saímos tão leves da sala de passe, do centro, né? Porque a casa espírita é um local preparado, né? Os bons espíritos de luz estão ali preparando o ambiente, eles deixam tudo muito sereno. Então, muitas vezes, só assistindo a palestra, nós já saímos muito bem,
porque estamos tratando do nosso espírito através das palestras, né? Estamos tratando do nosso mental e também estamos recebendo fluidos energéticos que também estão fazendo aquela limpeza energética na gente. Por isso que é tão bom. Outra coisa que nós devemos utilizar sempre é a prece, como já foi super falado aqui nas lives, né? Como a gente sempre fala lá na Casa Espírita. A prece é um grandioso instrumento que nós ainda nem sabemos utilizar, né? É um instrumento onde nós nos conectamos à nossa fonte divina, né? A Deus, aos espíritos de luz, aos nossos mentores. Então é muito importante mantermos essa conexão diariamente. Nós não tomamos banho todos os dias? Espero que sim. Né? Nós tomamos banho todos os dias, escovamos os dentes, fazemos a nossa limpeza, a nossa higiene. E fazer as preces, fazer uma meditação, é a nossa limpeza energética. Então é importante fazermos isso todos os dias. A cura verdadeira está na nossa alma, porque é nela que habita as virtudes divinas, né? Eu falei lá atrás que as leis de Deus estão dentro de nós, assim como as virtudes de Deus estão dentro de nós. Por isso que a cura é de dentro para fora, porque nós vamos acender essas virtudes e elas vão emanar de nós automaticamente. Aí tem um roteirinho que é o caminho da cura, né? Alguns itens aqui que eu coloquei para a gente fazer como se fosse um roteiro para buscar a nossa cura. Então, o primeiro é reconciliar-se. Reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra. Buscar a nossa natureza divina. Conseguir, né, através de um treino, enxergar Deus em tudo, porque Deus está em tudo. Então, quando nós conseguirmos enxergar Deus no outro, Deus nos animais, Deus nas plantas, Deus nos minerais, quando nós conseguirmos enxergar Deus ali, nós vamos tratar cada um desses seres com reverência, né? Imagina ali Deus na tua frente. Você não ia ter respeito, você não ia ter adoração por aquele ser, seja ele quem for. Então reconcilia-se, enxergue no outro Deus. Conheça-se, né? O segundo item, conheça-se. Buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento. Porque quando nós nos conhecemos de verdade, quando nós temos consciência do que nós estamos sentindo, do que nós estamos fazendo, nós estamos no caminho da transformação. A transformação é o próximo item, né? Então, é um caminho de mão única. Quando eu me conheço, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou sentindo, então eu tenho condições de analisar se eu estou certo ou se eu estou errado, se eu estou fazendo algo bom ou não bom, né? Eu vou ter essa sensibilidade, eu vou conseguir detectar o que eu preciso transformar em mim. E aí sim, o próximo item, ter atitude e transformar, né? Buscar com muita honestidade, nós precisamos ser muito honestos conosco e buscar através de novos hábitos, de novas atitudes, a minha transformação. O próximo item é o básico e do mais importante. Ame-se. Pratique o auto-amor, sempre baseado no grande mandamento que Jesus veio reforçar, né? Moisés trouxe o mandamento
E Jesus veio reforçar amorosamente: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Você vai estar praticando o amor. E o último item é entregue-se. O que é entregue-se? É aceitar. É aceitar a situação que está vindo na sua vida, né? Como a enfermidade, por exemplo. Ela está vindo na sua vida porque você precisa rever algo, porque você precisa mudar algo. Então aceite. Aceite e entregue-se. Entregar-se é entrar no fluxo de Deus. É aceitar Deus na sua vida. É enxergar Deus no próximo. É ter consciência que Deus está em você mesmo. E entregar-se à vida. Aceitar que eu construí e eu vou resolver. Eu vou vivenciar, eu vou tirar os meus aprendizados e eu vou sair dessa uma pessoa melhor, né? Então esse é o roteirinho que eu tracei aqui e eu acho que por hoje tá bom. A gente falou bastante, eu falei bastante, né? Porque vocês não falaram nada para mim, vocês podem interagir de quinta-feira, fazer perguntas, fazer as suas colocações, né? A gente pode estudar junto aqui, tá bom? Eu vou pedir para vocês que se vocês gostaram do tema, se vocês gostaram do assunto, gostaram do vídeo, que vocês compartilhem com mais pessoas, né? A gente sabe que nós estamos passando por um momento tão desafiador para todo mundo, né? E às vezes um vizinho seu, ele se sentiria melhor se ele ouvisse alguém falando, né? Então é importante um vizinho, um amigo, um familiar. Então eu acho assim, compartilhe aí com as pessoas que você gosta, com as pessoas que buscam um pouco de espiritualidade, porque o que a gente está fazendo aqui, em todas as nossas lives, é conhecer um pouco mais da nossa porção espiritual. É isso que a gente está fazendo, buscando conhecimento para a nossa espiritualidade. Isso é muito importante, né? Então eu agradeço imensamente vocês por estarem aí comigo, por estarem aí com a gente. Eu convido vocês para a próxima segunda-feira, mais uma vez, às 8 horas da noite. A gente vai estar aí falando sobre mais um tema. Se vocês tiverem sugestões, eu gostaria que vocês também colocassem aí para gente. Às vezes vocês querem saber sobre um tema específico dentro da doutrina kardecista e também para a gente é muito bacana, né? A gente poder estudar aí um novo tema, um tema que agrade vocês, que prenda a atenção de vocês e aí a gente pode estar trazendo aqui também. Então podem dar as suas sugestões e compartilhem o máximo que vocês puderem, porque esse também é um ato de amor, tá? Compartilhar algo bom é um ato de amor. Então vamos aí todos juntos compartilhar, todos juntos buscar conhecimento, buscar autoconhecimento e vivência no bem. Eu também desejo para vocês uma noite maravilhosa. Obrigada, Yara. Obrigada, seu Francisco. Obrigado a Silvani. Obrigada, Karime, Carolina. Todos vocês que estiveram aqui, a Yara, a minha querida tia Dolores, que também está aí, a Nilva, Karine, Maria Tereza, Rosana, a dona Marluce. Desculpe se eu esqueci de alguém, mas muito, muito obrigado por vocês estarem aí. Convidem mais pessoas para segunda e para quinta-feira, às 8 horas da noite. E compartilhem, tá bom?
Eu agradeço muitíssimo vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, que este assunto seja o tema das vossas reflexões, né? Que todos nós possamos refletir e estudar sobre este assunto tão gratificante, né? Tão importante para a nossa vida. Nós temos o Livro dos Espíritos, que traz muitas questões, né? Sobre a fisiologia espiritual. Então eu recomendo para vocês, eu recomendo o livro Médico Jesus, que traz mensagens maravilhosas falando sobre o tema saúde, né, a enfermidade sobre saúde. Inclusive na segunda nós teremos um tema dentro deste livro, que é o Médico Jesus com a Aidar, e eu convido vocês então para estarem lá aqui com a gente na segunda-feira às 20 horas, tá bom? Então, beijos de luz para todos vocês. Muita gratidão. Até a próxima. Segunda-feira às 20 horas. Toda segunda e toda quinta às 20. Beijos. Até a próxima.